Olá, senhores. Bom, conforme solicitado pelos GTs e em apoio ao grupo de Open Insurance, vamos fazer esse vídeo, esse mini tutorial para esclarecer algumas dúvidas do primeiro workshop, mais específico sobre os certificados de sandbox e de produção, quais são, como criar os de sandbox, os que eu posso criar aqui, conforme a orientação, e os itens do diretório central. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que algumas documentações que eu estou usando nesse tutorial, nesse mini tutorial, eu puxei do Open Banking porque a gente não achou do Open Insurance. Tudo que eu pude achar do Open Insurance eu estou trazendo aqui nesse tutorial, mas alguns documentos que eu não achei, ou não ficou claro, não é exatamente o que eu esperava, a gente pegou do Open Banking. Então, todas as referências estão nos slides, então vocês vão poder olhar para ver se está tudo ok, se é realmente isso ajuda vocês. Então, além de ser uma apresentação, ele vai ser um índice de vários documentos. Então, vamos começar. Como eu disse, né, a agenda vai ser... um outro ponto. Eu estou com duas telas, então eu vou ficar muito olhando para o lado, né, principalmente na hora das demos, então vocês vão perceber que eu não vou olhar diretamente para vocês. Mas vamos lá. A agenda vai ser, como eu mencionei, a parte de certificados, e depois vai ser só diretório central. A parte de organizations, eu vou falar um pouco sobre parenting, sobre brains, a parte de authorization server, que é importante, que é a parte de receptora, né? Desculpa, de transmissora. Vou falar a parte de authorization server, né? A parte de organization certificate, que é o certificado que identifica a organização. Vou falar sobre a software statement, que é basicamente a receptora, né? Tanto a parte de criação do certificado em si. E uma coisa que pouca gente fala, e eu acho relevante trazer aqui para vocês, que é a parte de roles e claims, que está muito associado à certificação, tá, da OpenID. Bem rapidamente, eu trabalho na Syncidia. A Syncidia é uma consultoria brasileira. Ela é aqui de Campinas, incubada na Unicamp, na Universidade aqui de Campinas. E hoje a gente está com mais de 850 funcionários. A gente já se posiciona há alguns anos na parte de Open Bank, Open Insurance, daqui a pouco Open Health, que eu estou estudando bastante, e Open Science, que está muito lá para fora, nos Estados Unidos e Europa. A gente está localizado em algumas geografias, matriz aqui em Campinas, mas estamos em vários estados aqui do Brasil e também fora. Bom, é só um briefing mais ou menos da Syncidia, que não é o foco aqui. E alguns clientes que a gente atua também, caso vocês tenham curiosidade por algum cliente, ou pausa o vídeo aqui e dá uma olhada em alguns clientes que a gente atua. Hoje tem mais de 160 que usam a nossa plataforma. Um pouco bem rapidamente da minha pessoa, né? Eu trabalho na área há mais de 20 anos. Sim, eu trabalhei no Bug do Milênio, 98, 99, eu estava trabalhando nisso, COBOL principalmente, e estou na jornada de arquitetura desde 2001. Então, principalmente na parte de modernização de back-ends, e recentemente muito focado na parte de Open, mas principalmente o famoso estrangulamento de infraestrutura, né? Que é desacoplando o monolito e modernizando ele para autoprocessamento, que é o principal objetivo da Syncidia no seu pitch de oferta assim, no mercado, né? Modernização de back-ends de clientes, porque a gente é uma empresa de middleware e back-end. Vamos lá, vamos começar, né? Certificados, o que são, onde vivem, do que se alimentam, né? Basicamente, vocês têm que entender que a gente tem uma significante diferença entre os 4 certificados para produção e os mesmos 4 certificados para sandbox. Tá? Quando a gente fala no contexto de produção,
vocês vão ter que adquirir os certificados para uma CA homologada. Tá? Hoje, por um informe que foi passado pela SUSEP, né, aquele processo de certificação Open Insurance Brasil de julho de 2022, as CAs que podem vender esses certificados, esses 4 aqui, esses 4 certificados, o certificado de Server, Client, Signature e Front, são as empresas que têm permissão de gerar certificados do tipo ICP Brasil, que é a CernSign, Serasa, Valid, Solute e Serpro. Tá? Nesse informe de julho de 22, eles passam contatos, telefone, tudo para vocês entrarem em contato com eles. Só fiquem espertos, porque dependendo da CA que vocês adquirem esse certificado, elas podem demorar um pouco, ser um pouco burocrático. Tá? Porém, muito importante, vocês não precisam provisionar um ambiente produtivo para fazer a certificação. Tá? Uma coisa são certificados, são os arquivos, né? Que, por exemplo, o server, ele é um certificado do tipo Web Service CP Brasil, ele atende uma RFC específica, 5246, e o server é o certificado que vai ficar na camada de firewall ou de gator, para fazer a parte de MTLS. Tá? No próximo slide eu vou explicar o fluxo melhor. Tem o de client, que ele é um certificado, ele não é um certificado de borda, como é o server, ele é um certificado de identificação de acesso. Tá? Ele é um tipo V10, só que ele não é um V10 normal, ele é um certificado que é assinado pelo ICP Brasil, e ele também segue uma RFC específica. Tá? A CA ela vai conseguir gerar esse certificado para vocês da forma correta. Bom, fora que ele é um MTLS client, né, para comunicar com o server, ele também é um certificado usado para fazer a identificação da instituição na outra instituição, que é o que a gente chama de DCR, fazer o DCM, que basicamente o DCM é o update do DCR, e fazer os acessos diversos, que é o consumo de dados na fase 2. Tá? Ele também, e aí ele tem outros nomes, não é só client, ele também é conhecido como transporte ou BRCAC. Sim, ele tem 3 nomes, então fique esperto com esses nomes, porque nas documentações, em algum momento, ele vai falar client ou transporte ou BRCAC. Nós temos o certificado de assinatura, né, de signature, ele também é um certificado ICP Brasil, V5, mais da ICP Brasil, assinado pelas certificadoras que eu mencionei. A principal responsabilidade dele ele fica no seu Authorization Server. Tá? Então, ele vai auxiliar na geração do token, ou mais especificamente na parte de JWS. Para quem está antenado no Open Bank, ele é usado para fase 3, muito usado para fase 3. Para a fase 2, ele é usado muito para assinar o token. Então, ele é importante para essa parte do servidor. Temos o certificado de front, que basicamente, no certificado EV, Fabrício, EV é um certificado muito simples. Realmente, mas ele tem que ser ICP Brasil. Então, o certificado de front é um certificado que vai ficar na tua tela de comunicação na web. Então, a sua tela de login como transmissora tem que ter o certificado de front. Tá? Bom, uma parte muito importante. Isso tudo aqui que eu estou falando é produção. Tá? Então, vocês têm que comprar os certificados. Quando você fala em sandbox, ele muda um pouquinho a característica dele. O certificado de server, ele é um certificado em sandbox que não precisa ser um certificado de ICP Brasil para sandbox. Ele pode ser um certificado que eu digo normal, pode ser um EV, OV, um SAM. Ele pode ser um certificado normal, pode ser até um wildcard, um certificado obviamente de borda. E o grande ponto dele é que, da mesma forma que em produção ele é um certificado de MTLS, em sandbox também. Só que a Trust CA, usada para configurar o certificado de server no teu Gator, no teu Firewall, ele é uma Trust CA do diretório central. E a Trust CA, que é usada para configurar o certificado de server, que é ICP Brasil, em produção, ele é uma Trust CA que atenda
as 4 empresas que assinam os certificados, as 5 empresas que assinam os certificados, né? Que eu falei, Solute, Digicert, enfim. Está naquele informe de julho de 22, tá? O Client Signature, em produção, são certificados adquiridos, que são certificados que não são de bordos, né? Eles são certificados usados para comunicação no server ou assinatura de token. No caso de Sandbox, ele é um certificado auto-assinado, que é o que eu vou mostrar para vocês. E esse certificado, ele é gerado auto-assinado no OpenSSL, para quem usa o OpenSSL para isso, é o que eu vou usar. E ele é importado no diretório central de Sandbox. Isso é muito importante. O de produção é importado no diretório central de produção. E os de Sandbox no de Sandbox. São 2 ambientes distintos. E o de front, ele é um certificado também normal. Tá? Isso para Sandbox. Então fique bem esperto. Tá? Produção são certificados de CP Brasil, Sandbox são certificados normais, que eu costumo dizer. Outro ponto muito importante é a certificação. Lembrando, certificado são os arquivos e certificação é a execução do motor da OpenID. A certificação, que é executado pela OpenID, a certificação, ela é testada em ambiente de Sandbox. Não é testada em ambiente de produção. Ou seja, você não precisa adquirir os certificados de produção, que são os do CP Brasil, para fazer a execução do motor de teste OpenID, porque é executado em Sandbox. Então, ele vai usar esses certificados aqui. O server e o front normais e o de client signature auto-assinado, importado no diretório central, que eu vou explicar para vocês aqui nesse palco. Tem esse material aqui, ele é um material... Deixa eu até entrar aqui. Ele é um material do Open Banking, tá? Então, eu estou referenciando o próprio portal de desenvolvedores do Open Banking, porque ele tem 2 versões aqui, em inglês e português. E tudo que eu estou falando aqui para vocês está detalhado nessas informações aqui laterais, tá? Server, client, signature e front-end, tá? Tanto Sandbox quanto produção. Então, qualquer detalhe que vocês quiserem saber, eu recomendo que entre nesse link aqui que eu estou mencionando na apresentação, tá ok? Como funciona a comunicação? Tá? Basicamente, eu já até dei um spoiler no slide anterior, mas basicamente a visão funcional desses certificados é o usuário, né, eu costumo dizer o ser humano da transação, ele vai entrar nos canais digitais da receptora, né, ou também conhecido como TPP. Mais uma vez, eu tenho vários sinônimos aqui de nomenclaturas, né? Então, o usuário ele vai na receptora de informações e neste momento é usado o certificado de front. A receptora tem que ter o certificado de front em produção, tá? Em Sandbox não precisa. E aí a receptora vai comunicar com a transmissora, quem é a detentora de dados, ela vai comunicar com o Client Certificate, tá? Porque a transmissora ela vai ter um firewall, um gateer, normalmente recomendo que utilize um gateer, mas você pode fazer essa camada num firewall ou num WAF, tá? Que é um firewall. Vocês vão, pelo certificado de client, com o certificado de server, fazer o handshake. Tá? Lembrando que se for produção, esse server vai ter que aceitar 5 CAs homologadas de CP Brasil, ou se for ambiente de Sandbox, são 2 CAs, que é o do diretório central. Tá? Então, o cliente vai bater aqui, vai fazer o handshake. Se for aceito pelo handshake, aí a comunicação completa e ele vai bater, por exemplo, eu vou pedir um consentimento. E esse consentimento vai gerar um Consent ID, ou também tem outro nome que chama Intent ID. Esse processo de consentimento, ID, Intent ID, ou a parte de troca de tokens, ele é usado o certificado de assinatura. Esse certificado de assinatura, ele é usado nessas camadas mesmo, na parte de gestor de consentimento, ou na parte de Authorization Server da FAP-RW, que é a OpenID Connect exige vocês seguirem, que está na especificação do consentimento. Inclusive, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 18/7. Ontem, dia 17/7, saiu a documentação oficial.
estão lá no diretório de desenvolvedores do Open Insurance. Então, vocês podem dar uma olhada lá, tem uma especificação que não muda, é muito poucos detalhes de Open Banking para Open Insurance, ok? E aí, o Open Insurance Client, que todos esses vão usar o certificado de assinatura para poder fazer a parte de criptografia de dados quando for necessário, ou a parte de tokenização. Então, basicamente, isso aqui é um fluxo bem simples que eu trouxe para vocês. Qual é a responsabilidade por camadas, tá? Vamos supor que a transmissora precisa comunicar com a receptora, né? Desse lado, ou seja, o fluxo inverso. Sim, muda praticamente, inverte praticamente as responsabilidades. A receptora vai ter um certificado de server, a transmissora vai ter um certificado de client para poder fazer o handshake. Então, ele muda. Então, toda a comunicação da parte ativa e da parte receptora aqui, da parte transmissora, sempre é dessa estrutura de comunicação. Ok. Diretório central. Bom, a parte do diretório central, eu vou começar pela explicação de organizations. Isso aqui é um desenho que está na documentação oficial do Open Banking. Deixa eu até abrir aqui para vocês. Já abrir, né? Deixa eu só pegar um link que ele renderiza melhor em PDFs. Esse aqui não dá para fazer busca, para um pouquinho só. Aqui, ó. Peguei aqui. A documentação oficial está nesse link, por isso que eu coloquei. Esse aqui é uma documentação que eu subi num diretório para ficar mais fácil. Esse material não tem na documentação oficial do Open Insurance, então eu estou buscando ela do Open Banking. Não muda a estrutura de organizacional. O que eu quero mostrar para vocês é esse desenho aqui, relação de organizações e marcas. Tá? Quando vocês entram no diretório central da sua instituição, deixa eu entrar aqui. Vamos ver se vai pedir senha de novo, que eu acabei de logar para agilizar aqui o processo. Tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Zurich, que eu estou usando o ambiente deles, para poder mostrar com permissão da Zurich. Então, quando vocês entram no diretório central, vocês têm uma visão da organização, né? No caso aqui a Zurich, e você tem uma visão de Parent Organization Reference ID. O que é essa referência, tá, pessoal? Basicamente, imagina que você é uma holding, tá? A gente tem vários exemplos. Tem algumas instituições que elas são 13 instituições na holding, tá? Ela representa, tem várias instituições de seguro que representam outras marcas, mas no fim é a mesma organização. E quando entra nessa estrutura, você sempre tem a hierarquia determinada pela organização e a parent. Tá? No caso, se a organização não tiver parent, quer dizer que ela é a master. Mas se a organização tiver a parent preenchida, quer dizer que ela é uma filial. Tá? Não necessariamente respeita a hierarquia do CNPJ, que é 02, 03, 04. Não necessariamente. Isso faz parte da forma que foi cadastrada a organização no diretório. Esse é o primeiro ponto, tá? Outro ponto que eu gostaria de ressaltar nessa parte de organizações e parents é o que a gente chama de Authorization Server. Como funciona o Authorization Server? O Authorization Server é a transmissora, é a instituição que vai aparecer para outra instituição. Vou viajar um pouco aqui. Imagina que a organização é banana, tá? E o authorization é abacaxi e uva. Vai aparecer banana para outra instituição? Não, vai aparecer abacaxi e uva. Abacaxi e uva é a marca, é a brand. Então, o que vai aparecer para outra instituição, quando ele quiser fazer uma comunicação de Open Insurance, um processo de jornada de consentimento, é a informação que vai aparecer aqui no Authorization Server. Tá bom? Então, no Open Banking, que é uma estrutura que está mais tempo usando essa hierarquia ou organização,
existem instituições que têm 13 marcas aqui. 13. Que a organização principal nem é tão conhecida. Mas as 13 marcas aqui, é uma instituição que a Syncidia atende, é uma cooperativa financeira, ela tem 13 marcas aqui. Tá? Qual que é a vantagem de você agrupar as marcas na mesma organização? É custo, basicamente, né? É que a certificação da OpenID é feita em cima da organização e não da quantidade de marcas que você tem. Então, basicamente, é esse ponto de custo. Isso está no guia, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada nesse material, está na apresentação aqui para vocês puxarem esse guia. E aí ele explica mais em detalhe essa hierarquia que ele chama de conglomerado, né? Ou, eu falei holding, né? Mas conglomerado, como funciona a parte de organização, que uma organização pode ter mais de uma marca. Então, sempre a organização é o cadastro isolado, né? No caso aqui em cima, Organization Detail. Toda vez que ele fala a parte de marcas, são os Authorization Servers, tá? Essa parte aqui. Espero que eu não gerei tanta confusão aqui para vocês, mas basicamente o que eu gostaria de ressaltar essa diferença de organizations, parentes e marcas. Bom, vamos seguir aqui. O outro ponto que eu já comecei a mencionar a parte de Authorization Server. Essa parte de Authorization Server a gente vai começar a nossa demo, tá? Eu tenho, para facilitar e a gente não ficar muito parado buscando as informações, eu tenho umas colinhas aqui do lado, mas eu vou explicar todas as informações que eu estou passando, tá? Vamos lá. Bom, primeira coisa, eu vou abrir o diretório central, tá? Vou fazer o cadastro de uma organização. Vou abrir o diretório central, né? Já estava aberto, e vou criar um Authorization Server novo. Lembrando que o Authorization Server é a parte que representa a marca. Então, a partir do momento que eu cadastro um Authorization Server aqui, a outra instituição vai ver esse Authorization Server. No caso aqui tem 2, aqui da Zurich. Eu vou criar uma terceira, vai aparecer 3. E no fim, a outra organização, né, a receptora com a transmissora, no caso a Zurich aqui, eu estou colocando ela como um papel de transmissora, ela não vai enxergar o nome da organização, ela vai enxergar o nome do Authorization Server. Então, eu venho aqui no New e vou colocar as informações. Primeiro ponto, o Customer Name, o Customer Friendly Server Name, ele é o nome que vai aparecer para outra instituição. Então, vou pôr aqui demo. Beleza. Demo PIN. Tá. Essa parte aqui, OpenID Discover Document URI, existe uma especificação que determina como deve ser apresentada essa URL. Isso, pessoal, eu não vou explicar como criar essa URL, mas eu vou mostrar uma URL real para vocês. Esse aqui é o famoso ELNO, tá? Para quem está provisionando um Authorization Server, existem alguns open sources de mercado, existem alguns pagos de mercado. Por exemplo, um open source de mercado, o Keycloak faz isso. Tá? Então, se você pular Keycloak, FAP, RW, você vai ver as especificações dessa parte do ELNO. No caso aqui, eu vou pôr já um ambiente que está provisionado para a Zurich. Eu vou rodar até o URL para vocês verem como funciona. Tá? Isso aqui faz parte da especificação do Open Insurance, tá? Tanto que já está provisionado aqui, opin.qa.zurich.com.br. Então, aqui eu coloco tudo que o meu Authorization Server suporta. Todas essas informações aqui têm um regulatório que determina como deve ser exposto o ELNO do meu Authorization Server. Tá? Então, aqui é bastante coisa, mas quem já está mais técnico, pessoa que é mais técnica, já conhece esse termo aqui quando você provisiona um Authorization Server. Lembrando, um Authorization Server ele não é um Identity Server. O Identity Server mexe com o usuário. O Authorization Server mexe com a aplicação. São coisas distintas. E o OPIN, o Open Bank, ele não regulamenta a parte de Identity, e sim de autorização, de Authorization Server.
Então, eu vou colocar aqui essa informação, tá? Que basicamente é essa que eu abri para vocês. O próximo item é a parte de certificado URI, Certificate URI. O Certificate URI, ele também é uma informação muito importante, que ele faz parte da estrutura do Authorization Server. No caso aqui, eu estou colocando, que é um JWKS. Se eu abrir ele aqui, ele já vai me entregar a especificação do JWKS. Isso aqui, basicamente, é a identificação do meu Authorization Server. Então, que eu vou explicar como a outra organização vai conseguir comunicar com o meu Authorization Server. Por RSA, tanto a parte de signing quanto a parte de encrypt. Tudo isso aqui são informações que a gente tem que prover de acordo com a especificação do Authorization Server do OpenID para o Open Insurance. Então, isso aqui já faz parte do regulatório. Outro ponto que também é bem importante, e eu não achei, infelizmente, uma documentação que fale sobre essa parte aqui, mas parece bobo, mas é importante, é a parte do Customer Friendly Logo URI. No documento de guia do Diretório Central, se não me engano, está na página 51. Existe aqui, ó, página 51, isso. Existe uma especificação para cadastrar esse logo, tá? Esse logotipo aqui é o logo que vai aparecer para outra instituição. Lembra que eu usei eu sou muito ruim de exemplo, mas lembra que eu usei assim, vou ter a marca abacaxi e uva. Então, se aqui for uva, vou colocar o logo da marca uva. O outro authorization é abacaxi, vou colocar o logo marca da abacaxi. Um ponto muito importante, o Diretório Central, ele valida se você está seguindo o padrão. Então, se você subir uma imagem que não condiz com a especificação, que basicamente é essa aqui que eu mostrei para vocês, né? Tem que ser nesse tamanho, tem que ser um SVG, enfim. Essa especificação que está aqui, ele vai bloquear o seu upload, a sua referência, ele valida, tá? Então, já que eu não tenho essa imagem de forma fácil, eu peguei uma imagem do Slack, tá? Ele atende, por que pareça, ele atende a necessidade do Open Insurance. Então, eu coloquei essa URL aqui. As informações aqui para baixo, tirando o description, são todas opcionais, tá? A parte de Developer Portal é uma informação opcional, tá? Eu vou colocar o Dev Portal da Zurich, esse aqui. A parte de termos, serviços, o RI também é opcional, mas eu vou colocar o mesmo Dev Portal. Mas se você colocar, existe uma especificação para essa parte de serviço URI, tá? Que são os termos e condições. Existe uma especificação. Não é obrigatório colocar. Se você colocar, existe uma especificação. A parte de... Eu vou pular isso aqui do notification, já explico. E a description? A description, pessoal, para quem eu nem sei se chama mais de tooltip, eu não sou uma pessoa de front, mas se por acaso a instituição receptora, né, mostrar a lista de logomarcas e quiser detalhes sobre aquela logomarca, o description que vai retornar para vocês, tá? Então, é o tal do tooltip, né? Quando você passa o mouse em cima, ele dá detalhamento daquela logomarca. Então, é legal vocês colocarem uma informação coerente aqui também. A parte de notification, acho que o vídeo está ficando bem extenso, já está batendo 29 minutos, mas a parte de... Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas a parte de notification, webhook e endpoints, essa parte ela está no guia de operação do Diretório Central, é a página 89, mas basicamente, ele até explica qual você usar e como usar, mas basicamente você gera um log de alteração do Diretório Central. Tá? Ele até fala aqui, ó, configurando eventos de notificação no diretório. Então, basicamente, toda alteração que tiver no diretório, você configura um webhook para receber um alerta que foi alterado o diretório. Esse passo a passo aqui que ele passa, que ele descreve, ele mostra direitinho para vocês como fazer essa parte de configuração. Por não ser uma coisa obrigatória, eu estou fazendo bem o básico aqui para vocês, para sair do outro lado,
Então, fica na pauta aí para vocês darem uma olhada mais no detalhe, tá? Bom, beleza, fiz tudo, agora eu vou salvar. Beleza. Salvei. Que bom, deu certo. Mas depois de salvo, ainda não terminou a jornada de configuração do Authorization Server. Eu salvei o Authorization. Nesse momento, ele vai ficar disponível como uma marca para outra instituição. Porém, eu ainda tenho coisas para mexer, tá? Então, eu entro nele, dentro dele. Então, o que vai ter? Obviamente, vai ter as informações que eu cadastrei, tá? E vai ter a parte de API Resources. Para quem já fez a fase 1, isso aqui não é novidade. Isso aqui vocês já sabem como funciona. Mas, basicamente, eu coloco quais são as APIs expostas para aquela marca. Então, o exemplo que eu coloquei lá, né? O abacaxi e a uva, nem sei se eu estou usando essas frutas mais, mas enfim. O abacaxi e a uva, que são as duas marcas que eu estou provisionando. E aí, as URLs da uva são esses, e as URLs do abacaxi são esses, tá? Que identificam as duas marcas. É importante cada marca ter a sua URL. Por isso que o API Resource fica dentro do Authorization Server, tá? O cadastro dela é um detalhe à parte aqui, mas eu vou falar muito, muito por cima, porque em produção esse cadastro aqui é bem criterioso, tá? Primeiro ponto, API Family Type. Então, são os tipos, as APIs que vocês querem pôr. Por exemplo, o Outage e o Status são APIs da fase 1. Se vocês vão ver que tem já os grupos de fase 2 aqui. Já estão... o Finance Risk já está aqui, são todos de fase 2. Então, quando eu escolho uma API de fase 2, eu tenho que colocar a versão da API, muito importante, tá? Antes isso aqui era de livre digitação, agora não. Vocês têm que obedecer a versão da API que vocês desenvolveram. No caso, está na primeira versão. No Open Banking já tem APIs com versão 2.0. E aí tem a parte de coexistência entre versões. Então, é muito importante vocês obedecerem exatamente essa versão. Inclusive, essa versão é que determina a certificação da OpenID. E aí entra a certificação. Aqui, vocês têm que colocar... Isso em produção, tá? Aqui no Sandbox não precisa. Mas em produção, vocês vão ter que colocar a URL que está a certificação funcional que vocês tiraram. Tá? Eu dei uma olhada no repositório de certificação do Open Insurance, esse endereço aqui, eu vou passar para vocês. Tá nos endereços da apresentação, tá? Mas aqui... Opa! Pode ser que seja minha autenticação. Deixa eu ver se ele entra... Tá. Eu vi que ainda não existe um repositório de certificação do Open Insurance, tá bom? Então, quando você entra acho que vai começar a ter a partir do momento que vocês... consegui abrir agora aqui o URL, não sei porque ele não abriu. Mas, enfim, no Open Insurance já existe o repositório das informações para a certificação da OpenID. Porém, ele fica numa pasta específica, que é essa aqui, Specs de segurança. Então, aqui, isso aqui é o Open Bank, ele já existe, tem todas as... Deixa eu só entrar... é a parte de conforms. Aqui, isso aqui. Aqui já existe as certificações de todas as instituições de Open Bank. E aqui no Insurance, deixa eu só fechar isso aqui, de Insurance, eu ainda não tenho essa opção de Conference, ainda não existe. Então, quando existir, vocês vão conseguir pôr a informação, deixa eu fechar essas abas aqui, pôr as informações corretas, deixa eu fechar, pôr as informações corretas nessa parte da URL que representa a certificação. Qual URL eu coloco? Se você coloca essa informação que tem um .zip.
Aqui, ó, esse aqui tem um ponto zip, se vocês verem aqui. Deixa eu copiar o URL. Copy link address. Essa URL que tem um ponto zip é a informação que precisa colocar quando você cadastra uma family type. A partir do momento que você cadastra essa family type, é onde você consegue colocar as URLs, tá? Por agrupamento. Ok. Não vou colocar porque a gente ainda não tem. Beleza, então você tem o authorization e o resource. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Acho que não. Então, por authorization, isso que eu queria mostrar para vocês. A criação de uma branch e a parte de resource e certificação, que é essa camada aqui que eu expliquei para vocês. Tá bom? Então, agora eu tenho configurado um authorization server. Eu vou continuar aqui a apresentação. O próximo ponto que eu quero mostrar para vocês é a parte de organization e os seus certificados. Essa parte de criar o certificado, existe uma documentação oficial para criar o BRSIL. Tá? Deixa eu até abrir aqui a documentação. Ela já está compliance com o que vocês precisam atender. Tá? Deixa eu até abrir onde está a documentação certinha. Aqui. Tá? Então, aqui dentro, eu já tenho o CNF de definição do certificado de BRSIL. Tá bom? E essa parte de organização é onde eu coloco o certificado que está... Vou mostrar para vocês. Certificado de organização. É aqui que fica o certificado de BRSIL. Se eu der um New Organization Certificate, eu vou escolher BRSIL ou BRSIL External. O BRSIL External é quando você compra o certificado, ou seja, em produção. Em Sandbox, você não vai usar esse External, você vai usar o BRSIL. Então, você clica aqui, continue. Aí ele fala, ó, já que você está usando o BRSIL, quer ver, se eu colocar o External, ele vai até dar uma resposta diferente. Ele vai até falar, então você tem que ter adquirido de uma CA. Já que a gente está fazendo de Sandbox, então ele vai falar, e eu escolhi um certificado de Sandbox, ele vai falar para você, ó, então você vai ter que gerar esse certificado. Se eu clicar aqui, ele está direcionando para uma documentação do Open Banking. Mas se você segue esse material aqui, que está na apresentação, o link dela, vocês são direcionados para a documentação oficial do Open Insurance. Tá? Já te adianto que eles são iguais. Tem uma diferença só que essa diferença não interfere na geração. É uma cleanse do CNF que ele faz diferente. Eu vou criar o certificado aqui para vocês e explicando os campos. Uma coisa interessante é que tudo que eu passar para vocês aqui está nesse guia de standard do certificado. Todas as informações do CNF estão explicadas aqui. Eu vou passar aqui para vocês, que eu já tenho os itens que eu preciso alterar, então vai ficar mais fácil. Outra coisa, eu já baixei esses arquivos numa pasta, então vai ficar um pouco mais fácil a gente gerar agora aqui para vocês. Então, vou fazer primeiro do BRSIL e depois eu entro no BRCAC para vocês verem, tá? Então, do BRSIL, eu vou abrir o arquivo. Deixa eu só pegar aqui. Tá. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Bom, primeiro ponto, não alterem nada, só altere o que tem esse maior menor aqui. Tá bom? Não altere, os outros não mexam. Deixa exatamente do jeito que está. Tá? Então, vamos mexer apenas no que tem o maior menor. Bom, o ID. O ID é o código da participante, ou seja, o código da organization. Então, eu tenho que ir lá no diretório central. Deixa eu abrir aqui. Diretório central. Então, eu vou ter que dar cancelar aqui. Vou ter que ir lá no diretório central e pegar o código da organization, que é esse aqui. Para quem já está mais bitolado, esse código aqui é o mesmo que está na URL. Então, pode pegar qualquer um dos dois, tá? Tanto esse que está na URL quanto esse aqui. Eu vou pegar esse aqui de baixo. Então, a primeira coisa que eu faço é a primeira alteração que eu coloco aqui. Muito importante, cuidado com espaço, caractere especial, coloca exatamente porque a gente vai rodar um comando de OpenSSL. Isso aqui não é para mudar, isso aqui não é para mudar,
Certificate Authority. O Certificate Authority, na documentação, ele fala que é a CA que faz o certificado. Já que a gente está num ambiente de sandbox e não temos CAs, ele é um certificado de auto-assinado, ele até recomenda usar o termo Open Insurance Brasil. Então é o que eu vou pôr aqui. Tá? O de baixo, que é o Organization Unit Name, ele fala para colocar o CNPJ, sem na verdade, exatamente o que está no diretório, que é esse CNPJ aqui. Se ele estiver formatado, coloca que está formatado. Se não está formatado, como é esse caso aqui, então coloca exatamente o que está aqui. O Validation Type é uma informação também que na documentação ele te passa uma lista de possíveis Validation Type. Eu sempre escolhi, tá, o Digital Certificate. No documento ele fala isso, eu sempre coloquei essa parte. E o Company Name? O Company Name é o nome da empresa, da organization, que é a parte de Friendly Name. Ponga atenção, se tiver acentuado, põe exatamente o que está aqui. Maiúsculo, minúsculo, case sensitivo, é tudo. Coloca exatamente o que está aqui, ok? Espero que não esteja acentuado, porque para rodar o OpenSSL com arquivo acentuado é problema. É bem chatinho. Então, coloquei exatamente o que está ali da organização. Essa outra aqui não muda nada. Agora vamos para os últimos aqui. Aqui é um nome. Quando for produção, você coloca o nome responsável legal da sua instituição. Tá? No caso, eu estou fazendo da Zurich, tem que ser o responsável legal da Zurich. Já que eu estou no ambiente de sandbox, eu posso pôr qualquer coisa, que é sandbox. Então, eu coloco aqui, estou colocando fulano de tal. O CNPJ, eu estou colocando exatamente o CNPJ da Zurich, que eu estou usando como exemplo. Tá? O CPF, PIS, enfim, eu estou colocando que eu gerei um gerador de CPF. Pode pôr qualquer um. Só que quando for produtivo, você tem que colocar o CPF do fulano de tal. E por fim, ele fala para colocar o PIS, o INSS number. Eu vou colocar de um gerador também que eu usei na internet. Então, é legal vocês terem os nomes adequados aqui. Então, no fim, eu só alterei as informações que eu precisava. Vou salvar. Vou fechar esse aqui. E eu tenho o arquivo gerado de BRCIL. Eu uso um console do Linux para Windows para rodar o OpenSSL porque eu prefiro do que usar outro console não nativo, tá? Então, eu vou abrir o console do Ubuntu que eu tenho aqui, -L. E, olha, já está aqui, já joguei. Qual comando que tem que executar? Deixa eu voltar para a documentação. Na documentação, no guide, ele passa para você o comando que você tem que usar. Deixa eu só fechar essas abas a mais aqui. Na spec, ele fala qual que vocês têm que usar, tá? Que são os SHs. Tá, eu vou usar, estou fazendo BRCIL, esse SH aqui. Então, eu vou copiar essa linha aqui. Então, vou dar... tá. Esse password está pedindo por causa porque eu dei um sudo, tá? Não por causa do certificado. Ó, gerei o certificado. Tá. Ó, gerei o certificado. O CNF, rodei, ele gerou um CSR e uma key, tá? Que é exatamente o que eu precisava. Só que eu percebi aqui que ele criou o certificado com proteção de leitura por questão de segurança, né? Então, vou dar um chmod aqui para ele poder liberar o meu... Porque eu vou precisar copiar esse arquivo para a minha pasta para eu importar ele. Então, vou dar um sudo aqui, asterisco. Se eu der um ls-l... Agora ele está... Agora ele liberou, tá vendo? Esse aqui ele estava impedindo de eu copiar a minha key.
Bom, o Linux ele faz isso para poder proteger as informações que eu coloco. Agora ele liberou, agora eu posso copiar. Deixa eu dar um clear. Então agora eu vou pegar o arquivo que eu acabei de criar e vou jogar na minha pasta de arquivos criados, que é essa aqui. Então vou pegar o meu CSR e minha aqui. Beleza. Então agora eu tenho os meus arquivos. Volto para o diretório central. Vou lá na parte de Organization Certificate, e vou fazer a minha importação do certificado que eu acabei de gerar. Então, continue. Agora é a hora do vamos ver, né? Deixa eu pegar a pasta que eu copiei, que é o CSR. Então, eu vou pegar o certificado que eu acabei de criar e vou dar um continuar. O que ele está fazendo? Ele está literalmente importando e gerando uma PEN. Tá ok? Então, eu vou dar um done e ele gerou uma PEN, essa aqui, ó. Que eu já tinha gerado uma, que eu estou usando ela para outros testes, mas essa aqui, ó, ele já coloca a data de vencimento dele, né? De 2023, exato. Então, eu acabei de gerar isso aqui, é o meu BRC que eu acabei de gerar. Então, vamos baixar ele. Esse é a PEN do certificado que eu gerei, assinado pelo Diretório Central. Então, agora eu tenho o certificado. Ele gera com esse nome, deixa eu só renomear ele. Agora eu tenho a minha PEN. Se eu editar ele, deixa eu colocar numa pasta aqui para editar ele. Ó, transformei o meu certificado em um certificado assinado pelo Diretório Central. Tá ok? Isso é bem importante. Perfeito. Voltando para a apresentação, aqui. Eu fiz a parte de criação do certificado e registro no diretório. Então, agora, eu acabei de atender a minha apresentação aqui, a criação desse certificado de assinatura e registro no diretório. Agora, eu tenho um certificado válido para poder fazer toda a parte de criptografia de payload, que é o JWS. Ok? Então, voltando aqui. Agora, eu vou fazer a parte do certificado de client para vocês. Bom, as informações da geração estão nesse documento aqui, gerando o certificado BRSIL, que é a documentação oficial do Open Insurance, tá? E eu coloquei também o guia de operações do diretório, porque tem coisas interessantes que ele fala sobre essa parte do Organization Certificates, inclusive por que ele existe. Agora, a parte do Software Statement. Eu vou criar um Software Statement, mostrar para vocês, explicar alguns motivos de alguns campos. Vou criar. Vou criar o certificado de BRCAC, explicar também os campos que ele precisa, vou registrar no diretório, como eu fiz com o BRSIL, e vou explicar uma coisa que pouca gente mexe, que é a parte do Software Statement Assertion, tá? Que é a identificação do Software Statement. A documentação que eu vou usar, existe uma explicação criando uma declaração do Software Statement, uma documentação oficial do Open Insurance, uma documentação especial falando sobre a parte de OPIN, do BRCAC, e tem coisas também interessantes na parte do Open Banking, que fala também desse mesmo assunto, mas de uma forma geral para o Diretório Central. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Aí é na mesma linha, tá, pessoal? Eu acabei de fazer a parte de Organization Certificate, agora eu venho aqui para o Software Statement. Mais uma vez, o Software Statement eu vou criar, só que o Software Statement, ele é onde eu coloco o meu certificado de cliente. O Software Statement, vocês podem ter quantos vocês quiserem. Ele não está vinculado a uma marca, uma brand. Quem está vinculado a uma brand?
é o Authorization Server, que é esse aqui, que eu cadastrei a demo OPIN, e o Organization Certificate, que é onde ele criptografa os payloads, de acordo com o regulatório. O Software Statement, ele está do outro lado, ele está do lado da receptora. Tá? É a identificação do consumidor. Normalmente, detalhe, e ele representa a organização como um todo, ele não representa só a marca, ele representa a organização. Então, aquele exemplo que eu mencionei, que tem uma organização com 13 marcas, eu vou ter que ter 13 authorizations, uma para cada marca, mas eu posso ter só um software statement, só um agente de comunicação. Não tem problema, tá? Não até então, tá? Existe uma revisão lá do Open Banking que eles querem fazer um software statement por marca. Isso é bem ruim, porque se eu tiver um software statement por marca, em produção eu vou ter que ter um client certificate por software statement. E se eu tiver 13 marcas, eu vou ter que ter 13 certificados de client. E se eu tiver 13, são 13 vezes quanto? Né? R$1.200, R$1.500 cada certificado. Então, é um ponto aí que, se eles mudarem essa regra, eu não sei como está no Open Insurance, mas, ao meu ver, não é necessário, porque a identificação já está bem clara do software statement, que eu vou mostrar para vocês como criar. Bom, primeiro ponto, eu vou cadastrar um software statement, da mesma forma que eu fiz no Authorization Server. Vem aqui em New Software Statement. Primeiro ponto, versão. Eu costumo colocar qualquer versão, não tem muita exigência aqui, não. Vou pôr versão 10, não, versão 8. Dá sorte. O client name não é um nome, é um identificador, mas pode ser qualquer coisa. Não precisa ser associado à marca ou à organization, pode pôr qualquer nome. Vou colocar SS de Software Statement POC. O client URI, ele também é uma URL obrigatória, porém não tem nenhuma exigência dessa URL, tá? Eu vou colocar o site da Zurich, que eu estou usando como exemplo. A policy, ele não é obrigatório, mas vocês podem colocar um nome. Caso vocês preencham, vocês têm que seguir o que determina o guia de operação do diretório central. Tem lá a forma que tem que ficar a página. Caso vocês passem essa informação. Vou colocar aqui o mesmo site da Zurich. Não é obrigatório, mas eu vou preencher. A logomarca é a mesma coisa do Authorization Server. Vocês vão ter que seguir aquele tamanho, não pode passar de 1 mega, enfim. Eu vou colocar o mesmo que eu usei lá do Slack, tá? Sem espaço, sem nada, exatamente a URL. Aqui eu vou pular, porque isso aqui é bem importante. Isso aqui eu já volto, tá? Bom, o termos e condições a mesma coisa. Se você não é obrigatório, se vocês preencherem, tenham cuidado em preencher de acordo com o guia de operação, tá? Existe uma especificação sobre esses termos, como existe no policy. Description, mesma coisa do Authorization Service, tem que colocar uma informação coerente. E essa também não é obrigatório, vou colocar SimCity, por exemplo. Tá? Agora, esse redirect URI. Essa parte é bem interessante. O software statement, ele é o agente comunicador. Ele comunica com a outra instituição. Ok? Ou seja, quando eu chamo eu como receptor, tá? Deixa eu até voltar naquele desenho para ilustrar melhor o que eu quero falar. Eu como... Cadê você? Aqui. Eu como receptor, né, desse lado aqui. Tá? Eu como receptor. Eu vou ter um client certificate para comunicar com a transmissora. E quando eu comunico com a transmissora, eu basicamente faço um redirect para ela. Quando eu faço esse redirecionamento para a transmissora, eu perdi como receptor o poder dessa transação. Porque é um processo assíncrono. Tá bom? Ou seja, imagina que eu vou direcionar para a tela de login da transmissora. Aí o ser humano, né, o usuário, ele vai ter que se logar na transmissora, fazer o aceite do consentimento, por exemplo,
E depois a transmissora tem que saber para qual URL deve voltar a transação. Para qual URL? As URLs que a transmissora tem que voltar para a receptora, elas precisam, elas têm que estar configuradas aqui, no redirect URI. É como se for, é como não, é a URL de callback. É a URL que a transmissora vai ter que devolver. Vamos supor que você fale para a transmissora, quando você terminar a tua transação, você devolve nessa URL. Vamos supor que você passe uma URL para a transmissora e essa URL não está cadastrada no software statement que você está usando. A transmissora não é obrigada a devolver para essa URL que você informou, porque não está cadastrado. Então é uma segurança, tá? De sequestro de tela, man in the middle, os famosos critérios de segurança. Então, a URL que tem cadastrado aqui é a mesma URL que você fala para a transmissora que tem que devolver a transação para ela, tá? E por que e perceba que eu posso cadastrar várias URLs aqui, várias. Por quê? Porque eu posso ter vários canais digitais como receptor. Eu posso ter um canal digital que é mobile, posso ter um canal digital que é web simples, posso ter um canal digital que é responsivo, posso ter um canal digital numa cafeteira, enfim, posso ter vários canais digitais, vários. Então, você pode falar para... Tudo depende de onde o usuário começou a jornada. Então, o usuário começou a jornada no mobile, você fala para a transmissora, quando você terminar a autorização do consentimento, você me devolve para o mobile. Ou você me devolve para o website. Enfim, você pode falar. Só que todas essas URLs têm que estarem cadastradas aqui. Tá? Ponto de atenção. Quando você faz a certificação FAP-RW, eu vou cadastrar uma URL. Tá? Quando você faz a certificação FAP-RW, a OpenID ela passa as URLs dela. Tá? As URLs dela, eu vou até colocar aqui no Notepad, ainda não está muito claro para mim, porque não existe documentação. Mas onde eu vi nas documentações de teste da OpenID, as URLs vai ser mais ou menos assim. Então, eu vou ter que cadastrar essas URLs aqui, porque quando eu executar o motor de teste da OpenID, eu vou ter que também cadastrar as URLs da OpenID. Imagina que a OpenID ela vai ser a receptora de dados do seu fluxo. E ela vai bombardear o teu back-end de transmissora com todas as URLs que precisam. Que vocês precisam devolver. Tá? Então, tudo faz parte da lógica de comunicação. Bom, coloquei todas as informações, eu vou salvar. Eu sabia que ia dar isso. Às vezes acontece isso. Eu tenho tudo salvo aqui, pessoal, mas a sessão do Diretório Central, ela é bem... Ela tem um time muito, muito curto. Então, eu vou fazer de novo aqui o login. Eu estou vendo que a minha apresentação já está batendo 58 minutos, mas eu estou tentando ser o mais objetivo possível, tá? Ainda vai mais uns 20 minutos. Ainda vai mais uns 20 minutos, pessoal. Espero que eu não esteja sendo maçante na explicação. Vou logar de novo aqui. Eu vou de novo. Ele perde toda a sessão, isso que é ruim. Detalhe, eu só posso editar eu só estou conseguindo editar essa organização, no caso a Zurich, porque a Zurich me tornou administrador do cadastro deles em Sandbox. Tá? Então vamos cadastrar de novo. Eu tenho todas as informações salvas aqui no rascunho, então não é para ser demorado. Tá? Então, código 8, que pode ser qualquer um. Aqui pode ser um nome qualquer. Client URI, eu vou colocar o site da Zurich mesmo. Vou colocar aqui no Client URI, vou colocar no Policy, vou colocar no Termos. O logo, vou colocar aquele logo que atende às especificações que é determinado pelo diretório. Aqui eu vou colocar qualquer coisa, não importa. Eu vou pôr o nome da SimCity. Tá. E aqui eu vou pôr as URLs que eu quero que
que seja o meu callback quando eu mandar para a transmissora. Vou colocar todas aquelas lá, porque isso aqui já configura o motor de testes da OpenID. Save. Beleza. Agora acho que... eu sabia, porque eu vou tirar porque eu não pus domínio. Tudo bem, eu estava suspeitando isso. Agora acho que vai. Beleza. Cadastrei esse aqui, tá bom? Esses outros aqui são testes que a SimCity está fazendo para teste da OpenID, que a gente costuma criar 4 software statements. É uma dica, uma dica que a gente tem quando a gente executa. Porque o motor ele acaba com o teu ambiente, tá? Ele é bem teste cruzado, enfim, faz várias coisas. Mas enfim, acabei de cadastrar o software statement, tá? Agora eu vou entrar nele, tá bom? Bom, tudo que eu cadastrei está aqui. Isso aqui ainda vou falar. E aqui tem um certificado. Perceba que ele vai trazer todos os certificados de BRSIL que eu tenho na plataforma. Não cadastrei, ele pegou da Organization Certificate. Eu vou fazer o certificado de BR-CAC. Tá? Lembrando que se eu comprar o certificado que é em produção, eu escolho o externo BR-CAC. No caso aqui é Sandbox, vou gerar. Ele também me dá o atalho para baixar o arquivo de BR-CAC, CNF. No caso, eu já baixei, até mostrei para vocês aqui, né? Que está na pastinha aqui. Tá? Deixa eu até organizar um pouco melhor isso aqui. Espera aí. BR-CAC. Não ficar muito confuso, tá, pessoal? Tá. Eu vou abrir o arquivo para a gente começar a configurar ele, tá? Mesma ideia, tá? Que eu passei do BRSIL. Só vamos mexer nas informações que estão com esse símbolo de maior ou menor, tá bom? Primeira informação que eu preciso pôr, que é o Business Category. Na documentação de standard só recapitulando, né? Nessa documentação aqui, ele tem quais são as listas que eu tenho, que eu posso preencher essa informação, tá? A maioria é private organization. Se tiver alguma organização estatal, governamental, enfim, ele tem isso na lista, tá? No caso aqui, eu vou colocar o private organization. BR não é para alterar. CNPJ é o CNPJ da Zurich, no caso que eu estou usando lá na organization dela. Culture name não muda. O company name é o friendly company name, que no caso é a mesma coisa que eu usei no BRSIL, tá? Que é company name aqui, eu vou colocar Zurich Brasil Companhia de Seguros. Isso aqui é uma coisa bem importante, tá? Parece bobo, mas a parte de estado e cidade, eu vi que tem algumas organizações, deixa eu até dar aqui. Eu não sei por que está desse jeito, tá? Mas eu vi. Onde você pega cidade e estado? Aqui no caso da Zurich, a cidade está cidade e o estado está em address line 2. Eu já vi cadastros que está cidade-estado aqui embaixo. Então só fique esperto com isso, que ele não usa o address line 2. Tá? Mas com certeza, quando você importa o certificado e você fizer errado, ele vai dar problema. Tá? Então, obedeça exatamente cidade, estado. E se tiver cidade e estado aqui embaixo, só coloca a cidade, depois só coloca o estado. Tá? Até onde eu vi, ele obedece esse tracinho aqui como divisor. Então, só fique esperto com isso. Bom, estado eu vou colocar SP e cidade, exatamente, tá, pessoal? Se tiver São Paulo com acentuação, coloca São Paulo com acentuação. Coloca exatamente, senão a importação do certificado vai dar errado.
o organization aqui, né? O organization unit name, o participant code é o organization ID, tá? É esse aqui, né? Fica aqui em cima. Tá? E o ID, lá no BRCil, o ID era o ID da organização. Aqui já é o ID do Software Statement ID. Qual que é? Quando vocês cadastraram, ele gerou um ID do Software Statement, que é esse ID aqui em cima. Esse ID aqui, né, 882, ou quando você está no cadastro do Organization e a lista de Software Statement, esse ID aqui, ó. Tá? Tem que colocar esse. Se você colocar outro, ele não vai deixar você importar o certificado. Tá? Agora, essa parte aqui, ela é igual para os dois. Ela é igual tanto na linha 20 quanto na linha 29. O que é essa informação aqui? É o host do Server Certificate. Deixa eu até voltar na apresentação aqui. Aqui, ó. Qual a informação que eu tenho que colocar aqui? É esse host aqui, ó, que representa a organização. Tá? E é o host de MTLS, que está o Server Certificate. Pô, Fabrício, mas você está criando um certificado de client. Tudo bem, mas você precisa ter o host seu de server. Tá? No caso aqui, eu vou pôr o host da Zurich, de server, que a gente já criou, inclusive, a gente está fazendo testes para Zurich do OpenID. Eu vou colocar aqui, usando esse endereço aqui, onde fica o Server Certificate da Zurich. Vou colocar tanto aqui quanto aqui. Salvar. Beleza. Salvei, finalmente, o BRCAC. Agora eu vou gerar o certificado. Primeiro eu vou pegar o meu arquivo que eu acabei de gerar. Esse aqui, vou colocar na minha pasta lá do... Mais uma vez, eu estou usando o Windows, então eu jogo numa pasta para poder acessar no meu console. ls-l, ele está aqui. BRCAC, que eu acabei de criar. Agora, lá no arquivo, eu tenho o SH do BRCAC, que é esse aqui. Eu vou rodar ele. Vou colocar também sudo por desencargo, tá? Uma vez, essa senha é por causa do sudo, não por causa do certificado, tá, pessoal? Se eu der um ls-l, ele vai dar... Ó, ele criou o CSR aqui. Só que aqui, por padrão, o Linux ele sempre cria com permissões restritas de acesso. Eu vou dar o meu famoso Jedi aqui, o meu chmod aqui. Beleza, então se eu der um ls-l, ele vai, ó, liberou, aqui estava restrito, agora ele liberou o acesso. Então eu vou pegar esse certificado que eu acabei de criar, vou jogar na minha pasta, para eu poder importar no diretório. Beleza. Agora eu vou lá para o meu diretório e vou no meu software statement e vou importar ele. BRCAC e vou importar o meu certificado de BRCAC que eu acabei de gerar. Esse momento é meio tenso, porque o que ele está fazendo? Ele abre meu certificado e ele começa a bater todas as informações que eu cadastrei, se está condigente com o que eu coloquei, que eu preenchi lá com o que está no diretório central. Se tiver uma vírgula diferente, ele vai bloquear, ele vai falar, ó, por exemplo, acontecia muito, né? É São Paulo, eu pus São Paulo sem acento e era com acento. Ele vai reclamar. Ele coloca aqui, deu problema, tá? Então, ó, ele gerou, e esse é o meu certificado que eu acabei de gerar. Vou fazer download dele. Beleza. Agora eu tenho a minha penha.
Ok. Então, agora eu tenho meu certificado de client e meu certificado de signature, e ambos estão no diretório central. Tá ok? Caso vocês comprem em produção, só em produção, aí vocês sobem direto, não precisa fazer todo esse passo do OpenSSL. Tá? Depois que eu faço esse cadastro, acabei de cadastrar, até devia ter mostrado antes. O meu software statement, ele tem um identificador dinâmico dele, que é o software statement assertion. Se eu abrir isso aqui, ele vai falar toda a identificação do meu software statement. Detalhe, isso aqui ele muda de 5 em 5 minutos, ou de tempos em tempos ele muda, o tempo é bem curto, tá? O que é essa informação aqui, tá? É o identificador do software statement que eu acabei de criar, junto com o certificado que eu acabei de importar, e essas informações aqui são importantíssimas para o software statement, que ele está desse lado aqui do meu fluxo, né? O software statement está representado pelo certificado de client. E quando eu faço um DCR da receptora com a transmissora, eu tenho que informar os dados do meu software statement. Toda a parte de identificação do meu software statement, ele está nesse JWS. Agora eu fiquei na dúvida se seria um T ou um S. Tá? Mas ele gera para você, tá? Um ponto de atenção é que essa informação aqui é dinâmica. Então, não adianta você salvar isso aqui ver como uma informação que você tem para fazer o DCR. Não. Você sempre tem que buscar essa informação no diretório. Sempre. Tem uma API de integração com o diretório para pegar essa informação. Mais uma vez, eu só estou mais no mérito de configuração do diretório, tá? Agora, toda essa parte de acesso ao diretório, configuração do seu back-end de Authorization Server ou de gestão de consentimento, é especificação, e aí já cada instituição, né, de seguros ou consultoria tem a sua solução. A Syncidia tem a dela, então a gente já bate no diretório pegando essas informações. Tá? Não é o mérito do explicar isso agora, o foco é o diretório. Bom, então era só recapitulando o que eu fiz, para ver se eu passei por tudo. Criação do software statement, criei para vocês, criação do BRCAC, mostrei para vocês como criar, registro no diretório central, registrei, e o SSA, né, que é o Software Statement Assertion, eu mostrei para vocês que ele é o identificador da receptora para comunicar com a transmissora, fazer o DCR, que é o registro na transmissora, para você começar a fazer a jornada de solicitação de consentimento e depois consumo de dados. Vamos lá. E, por fim, não menos importante, uma coisa que passa muito, muito batido e é bem importante, tá? É a parte de roles e, mais especificamente, de claims, role claims e authority claims, tá? Que é dentro do software statement. O que acontece, pessoal? Quando você se certifica para um escopo de atuação, tá bom? Ou você se certifica para o escopo de... Deixa eu até voltar para o meu desenho aqui, está sendo bem útil. Ou você se certifica para transmissora, ou você se certifica para receptora. Na verdade, existe o conceito de reciprocidade, né? Então, você minimamente é obrigado a se certificar como transmissora. E se você se certifica como transmissora, você pode se certificar como receptora. Você não pode só ser receptora, né? E cada certificação, você habilita o teu acesso dentro do diretório central. Tá? Basicamente, vamos supor que você, como receptora, precisa fazer uma integração de dados com a transmissora. E você não sabe, e como você sabe se a transmissora está preparada para fazer essa comunicação de fase 2? Você não sabe. Como você vai saber? Você vai saber pela forma que foi cadastrada as roles dentro do diretório central da transmissora e vice-versa, tá bom? Então, quando você se cadastra no diretório central, você tem que falar o que você está habilitado a fazer.
Então, aqui, ó, o Authority Domain Claims, isso também está no guia de operação do Diretório Central, tá? Caso a minha explicação fique confusa. Mas aqui você habilita a tua organização a fazer o Open Insurance, tá bom? Então, se eu vier aqui eu preencho, eu sou da SUSEP, no caso ali a Radion, ela fez uma área para ele, né? Mas eu estou usando o Authority da SUSEP, estou fazendo Open Insurance, esse é o meu Authority ID, esse ID é bem importante, que é o identificador do Authority, e esse aqui não é obrigatório. Se eu der save, que eu não vou dar, porque você só pode ter um, você habilita e você fica ativo com permissão de fazer comunicação com outra instituição. Beleza, você ativou. Agora você tem que determinar quais tipos de comunicações vocês podem fazer. Aqui, no caso, eu já habilitei para a Zurich de dados, ou seja, eu estou habilitado a buscar dados em outra instituição. Mas existe outros roles, tá? Se eu entrar aqui na parte de New Roles Claims, detalhe, eu não consigo cadastrar uma role sem fazer a parte de Authority Domain Claims, tá? Então tem que fazer primeiro a Domain Claims, depois a Domain Role Claims, tá? Então, se eu vier aqui, ele vai ver da SUSEP, Open Insurance, e ele vai listar todas as roles, tá? Essas roles aqui, eles são bem diferentes do Open... O único que é igual é dados, mas do Open Bank não tem essa Fortec, SRACA. Eu, sinceramente, não sei, porque eu não achei documentação sobre essa informação. No caso do Open Bank, a gente tem, por exemplo, a parte de Payments, que fase 3 é PIX. Então, eu estou habilitando a fazer iniciação de PIX. Então, eu habilito mais uma role para a sua organização. Então, isso aqui é muito importante. Porque é dessa forma que a outra instituição vai saber que você está habilitado. Tá ok? E detalhe. Se você habilitar uma role e você não tiver certificado nela, no caso lá do Open Bank, você é notificado. Você é repreendido, vamos dizer assim, né? Então, só fique esperto com isso para vocês fazerem habilitação exatamente do que vocês podem se habilitar. Isso é a parte de transmissora. Agora, a parte de receptora, ele fica dentro do software statement. Dentro do software statement, eu vou usar o mesmo exemplo que eu acabei de cadastrar, eu tenho também uma área que eu posso habilitar o meu authority, ou seja, eu como receptor, o que eu posso fazer. Então, eu posso vir aqui e falar, eu como receptor, eu posso fazer Open Insurance Brasil e eu posso buscar dados. Então, eu estou habilitando tanto eu como transmissor, quanto eu como receptor em fazer a parte de comunicação. Tá? Isso aqui é bem importante fazer, porque sem isso você não consegue comunicar nada. Você você não acha você entre os participantes. Depois que você faz tudo isso, tá? Dentro do back-end de participantes, eu estou pegando aqui o back-end de participantes, você consegue achar a instituição. Achei aqui. Então, existe um back-end de participantes que você consegue achar. Basicamente, tem as APIs de comunicação com o Diretório Central. Então, dessa forma, você consegue fazer buscas para saber qual participante está habilitado em fazer compartilhamento de dados. Sem fazer isso, vocês não vão conseguir fechar a jornada, tá? Bom, eu acho que é isso. É muita coisa. Talvez esse vídeo poderia ser cortado em vários mini-vídeos, pelo menos um em cada item, mas deixa eu voltar aqui para a apresentação. Mas eu acho que é isso, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pela atenção de todos. É bem extenso. Pensei que ia gastar 40, 50 minutos, mas foi 1h20 para os meus cálculos aqui. Mas a jornada, ela é cheia de detalhes, e esses detalhes é que, se você não fizer da forma correta, a outra organização não vai conseguir fazer a jornada de Open Insurance com vocês. Então, são detalhezinhos, obviamente, são coisas que eu não peguei do Open Insurance apenas, né? O que eu fiz foi pegar todo o conhecimento que a Syncilia tem com o Open Banking,
desde o início do ano passado, até final do ano retrasado para o ano passado, e fazer um depara com o que a Open Insurance pegou, em cima de, que a gente às vezes acompanha alguns GTs. Na verdade, não, a gente lê, as instituições que são clientes da Syncidia passam algumas definições que os GTs estão chegando, porque a gente não participa dos GTs porque não pode, e a gente está fazendo deparos para poder agilizar o processo. Então, o meu objetivo era mais trazer um pouco de conhecimento, sempre numa visão colaborativa. Eu espero que a reciprocidade, por mais que somos empresas diferentes, com consultorias que concorrem no mercado, mas a minha ideia aqui, a ideia de Syncidia, e a Syncidia sempre teve essa posição no mercado, no Brasil, até fora do Brasil, de colaboração. Então, o nosso principal ponto aqui é ajudar todos a conseguir entregar da melhor forma possível essa jornada de Open, e não só Open, Insurance, Banking, Health, Open que for, mas Open de conhecimento. Então, eu espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais, ou encher de dúvidas, e dúvidas é uma coisa boa, porque quer dizer que vocês entenderam, talvez eu não seja muito bom comunicador, mas espero que sim, mas tragam dúvidas. Eu acho que agora vai ser aberto a tirar dúvidas, né, no workshop. Mas, enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado aí por vocês verem tudo aqui, a parte do vídeo. E vamos lá. Espero que tenha outros vídeos, espero que tenha ajudado. Muito obrigado.